irmanados com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, que nós possamos neste momento, utilizando dos recursos da prece, ir de encontro ao Mestre Jesus, abrindo as portas não só do nosso lar, mas de nosso coração, para que em nós o Cristo faça morada. Que o Evangelho de hoje seja instrumento divino, onde nós busquemos, através das mensagens ofertadas, a oportunidade de trabalho para a renovação interior de cada um de nós. Que este Evangelho também tenha o propósito de trazer para nós os ensinamentos necessários ao auxílio de toda a nossa família. Que os benfeitores amigos nos ajude durante o culto do Evangelho em nossa casa, no trabalho de limpeza, de renovação e organização do campo vibracional de nossa casa. Que o passe seja instrumento divino de trabalho para a limpeza do nosso corpo e do nosso espírito. Bálsamo curativo das feridas do corpo e da alma, renovador de nossas forças para prosseguirmos a jornada. Que a água colocada para ser imantada, através de suas partículas, receba as energias do mais alto, se transformando no alimento que o nosso espírito necessita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 123, Condição Comum. Abaixo uma epístola que está lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 24. Diz assim: imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Abaixo desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem e nos convida à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na fé, na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incertezas de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que à maneira do Pai necessitado se acercarem do Cristo, confessando a precariedade
da posição íntima. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. E aqui nós nos unimos a essa espiritualidade de luz, pedindo amparo e sustentação para as nossas considerações diante de uma mensagem que nos convida a refletir sobre a nossa capacidade íntima, enquanto espíritos em processo contínuo de evolução, de sairmos dessa condição do homem comum. Através desta epístola de Marcos, onde o Pai clama ao Senhor com lágrimas para que ajude o seu filho, ou seja, ele está pedindo que o filho seja curado, ele creia, mas ele também confessa a sua incredulidade. E Emmanuel fala para nós que nós também somos estes espíritos incomuns, esses espíritos comuns, ou seja, porque nós, infelizmente, ainda não compreendemos que todos nós estamos num processo contínuo de trabalho para a nossa evolução íntima, evolução espiritual. E que todas as provas que nos são ofertadas ao longo de nossa caminhada fazem parte deste processo de expiação para burilamento, para aperfeiçoamento do nosso vaso íntimo, ou seja, do nosso espírito. É comum nós que estamos na morada terrena, plano de provas e expiações, passar pelas mais diversas dificuldades, sejam elas dificuldades materiais, sejam elas dificuldades de saúde. Então, quando nós vamos às casas de oração, seja ela qual for, o que nós vamos pedir? Infelizmente, nós somos imediatistas. Nós queremos pedir nas casas de oração, seja nas igrejas, seja na casa espírita, a resolução imediata do nosso problema, a cura para as dores que nós carregamos no corpo e na alma. Mas nós não queremos trabalhar no processo de resolução do nosso problema. Nós não vamos ali pedir sabedoria, clareza de ideias, ensinamentos. Nós queremos a resolução do nosso problema. Muitas vezes é comum terceirizar ao sacerdote, ao pastor, ao médium, a obrigação que nos cabe. Nós terceirizamos. Não saímos da nossa zona de conforto. Terceirizamos ao outrem a capacidade que nós temos de promover a nossa cura interior, de resolução do nosso problema. Nós não pedimos ali sabedoria, conhecimento, clareza de ideias para a resolução do nosso problema, porque nós desconhecemos que somos capazes de promover a nossa autocura. O papel das casas de oração é sim, através dos operários do Cristo Jesus que ali trabalham, seja através do padre, do pastor, daqueles que conduzem as casas espíritas, ofertar caminhos, meios, através do Evangelho de Jesus, para que esse indivíduo possa construir a sua fé de forma raciocinada,
Buscar no conhecimento do Evangelho tudo aquilo que te oferta como base sólida para a construção da sua fé. Nós vamos pelo caminho mais curto. Buscamos, ao longo de nossa marcha, ficar presos aos dogmas, aos templos e não à essência de que os templos podem nos oferecer através do Evangelho. Muitas vezes, o padre está lá fazendo uma homilia maravilhosa. Eu estou na igreja de corpo presente, mas eu não estou ali buscando o conhecimento, os valores que aquela mensagem está me trazendo. Porque eu sou imediatista, eu estou ali para atender a minha necessidade material. Eu não estou olhando para a minha necessidade interior, de reforma íntima do meu espírito. Se eu vou na casa espírita, eu quero que através do passe seja resolvido o meu problema. Mas eu não prestei atenção na palestra, nos ensinamentos que aquilo pode agregar na minha bagagem enquanto valores significativos para o meu espírito. Eu gosto da mensagem evangélica, mas eu pouco presto atenção naquilo que o pastor preparou para dividir comigo. Ainda estou preso ao templo bonito, aos conceitos e valores materiais das instituições, e não aquilo que é de essência, que vai modificar-me enquanto espírito em processo de evolução. Então, quando as dificuldades chegam, eu vou fraquejar. Eu vou tornar-me um espírito blasfemador contra Deus. Poxa, mas se eu vou na missa todo domingo, eu vou no culto, eu vou na casa espírita, por que a minha vida não modifica? Porque nós estamos esperando que os outros façam por nós. E o Pai está dizendo, não, meu filho, é você que tem que fazer por você. Estas instituições estão lhe apontando o caminho, te dando meios, mas a tarefa de renovação do seu vaso íntimo compete a você. Então, se nós queremos sair dessa condição comum de espíritos infantis, que nós façamos como este pai aqui que está na Epístola de Marcos, que nós sejamos humildes, que nos apresentemos a Jesus, que nós peçamos a Jesus, ajuda-nos, Jesus. Através do trabalho, dos ensinamentos e dos valores, constituir uma fé segura, uma fé sólida. Ajuda-me a combater a incredulidade. Ajuda-me a mesmo diante dos momentos difíceis, ser fiel aos princípios e aos valores do Evangelho. Ajuda-me a aceitar as provas como instrumento de burilamento do meu espírito. Dai-me sabedoria, mostra-me o caminho através do seu Evangelho, para que eu possa buscar um caminho seguro, burilando todas as minhas faltas, sem terceirizar aos outros. Ajuda-me a sair da minha zona de conforto. Ajuda-me, Jesus, a não criticar esse ou aquele pelas suas quedas, porque infalíveis todos nós somos. Mas ajuda-me a buscar naquilo que o outro me ofertou de conhecimento, os valores, para que eu encontre a minha retidão, para que eu olhe para frente, confiante de que a dor pode chegar para mim, a falta de dinheiro, a falta de trabalho, mas mesmo diante dessas dificuldades, que eu não titubie,
que eu não perca a minha fé. É isso que Emmanuel está trazendo para nós, nos convidando a sair desse papel de espíritos infantis, que busca nos rótulos a saída para todos os seus problemas e que esquece de buscar a essência do Cristo Jesus para se tornar forte, capaz de vencer a falência material, de vencer a doença, de vencer as dificuldades interpessoais, de ser exemplo para a sua família, para os seus companheiros de trabalho, diante da sua fé sólida. Muitas vezes nos falta a humildade para agradecer a Deus pelas provas, porque é a oportunidade, significa que Deus está olhando para nós e está confiante de que nós somos capazes de vencer os obstáculos comuns que a vida nos oferta para nos tornarmos espíritos melhores. Porque falta para nós a humildade, a resiliência, a resignação, o conhecimento das mensagens e da essência do Cristo Jesus, porque nós perdemos tempo. Nós estamos buscando nas casas de oração os valores do mundo. E aí nós não vamos encontrar a paz que nós desejamos, não vamos estruturar a nossa fé de forma raciocinada, porque nós estamos ali de corpo presente, mas nós não estamos espiritualmente ali, buscando os valores que vão edificar a nossa bagagem espiritual. Então que nós utilizemos dessa mensagem hoje para sairmos dessa condição de espíritos infantis, dessa condição comum, que nós possamos olhar para dentro de nós. O que eu preciso modificar no meu íntimo, no meu espírito, para que essa modificação também seja benéfica para o meu vaso exterior. Nós fazemos o contrário, valorizamos demais as coisas exteriores e deixamos de trabalhar para a edificação do nosso interior espiritual. Então, nos tornamos fracos, de fé vacilante. Nos momentos que as dificuldades chegam, buscamos o conforto de culpar esse ou aquele pelo trabalho que nós devemos fazer enquanto artífices, operários de nossa alma. Essa é a nossa missão, sermos artífices de nossa caminhada, operários contínuos, trabalhando de forma comprometida para a edificação do nosso espírito. Infelizmente, somos operários muito dedicados para as questões exteriores e não para as questões interiores. Esquecemos de que por aqui a terra é berço de prova e expiação, mas é só uma passagem. Então que nós aproveitemos a nossa passagem por aqui para trabalho contínuo de nossa edificação interior e não da nossa edificação exterior. Porque em algum momento nós vamos falhar quando nós trabalhamos apenas pela edificação exterior. E não cabe a nós culpar esse ou aquele. Cabe a nós a reflexão daquilo que nós deixamos de fazer por nós. E Emmanuel nos convida que nós hoje avaliemos aquilo que é necessário e o que é que nós podemos fazer para a nossa edificação interior, para sairmos dessa condição comum de espíritos infantis, presos às questões exteriores, deixando de lado
o cuidado com as questões interiores de trabalho para edificação do espírito. E é com esse sentimento de gratidão que nós vamos buscando auxílio junto aos benfeitores de luz para vibrarmos por todos que avizinham a nossa casa, pedindo a Deus, por todos aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que possam receber as nossas vibrações de paz, de luz, de amor, de bondade e fraternidade. Vibremos por todas as instituições religiosas, pelos seus dirigentes, por todos aqueles irmãos que são comprometidos com o Cristo Jesus, de trabalhar como operários, levando para as casas religiosas o conhecimento bíblico do Evangelho, mostrando aos seus seguidores a verdadeira essência do Cristo Jesus. Que todas as casas de oração sejam o porto seguro de todas as almas aflitas, que possam encontrar ali o verdadeiro pão da vida, buscando no Evangelho o alimento tão necessário para sair da condição comum e se tornar operário, trabalhador para a edificação do Espírito. Que estes irmãos sejam missionários que possam nos trazer conhecimentos, valores e nos apontar o caminho, para que nós, de maneira raciocinada, possamos edificar em nós a nossa fé. Vamos vibrar com muito amor pela nossa família, aos que já estão na dimensão maior, que encontrem nos educandários da alma a oportunidade de trabalhar pela autoiluminação do espírito. Vamos vibrar com muito amor por toda a nossa família consanguínea que continua conosco na dimensão terrena. Que Jesus ilumine não só os lares, mas os corações. Que os laços consanguíneos sejam instrumento oportuno para construir pontes e laços de amor e de fraternidade, de perdão, de bondade e de solidariedade. Vamos vibrar com muito amor. Agora por todos aqueles que são os nossos tutelados por vontade de Deus, que convivem conosco sob o mesmo teto. Jesus abençoe toda a nossa família. Abençoe cada cantinho da nossa casa, nos ajude no trabalho de reforma interior do campo vibracional do nosso lar. Nos ajude na limpeza, na edificação das colunas de sustentação da nossa casa, fazendo com que o lar seja o porto seguro, escola de bênçãos, de trabalho para a renovação interior de nós mesmos, que possamos trabalhar na reparação das faltas passadas, com bondade, com amor, com fraternidade, com perdão, que o lar seja o porto seguro para a nossa família, que neste momento, através das energias sagradas do passe, que nós possamos receber toda a luz que nós precisamos como instrumento de refazimento, de tratamento e de cura das feridas do nosso corpo e da nossa alma. Jesus, fortaleça-nos com estas energias benfeitoras, para que nós possamos com saúde, fé e equilíbrio prosseguir a nossa caminhada, trabalhando naquilo que se faz necessário para sair da condição de espírito comum, renovando a nossa fé. Jesus, abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que através de suas partículas ela receba todas as energias que nós precisamos para ser o remédio de tratamento e cura, o bálsamo de alívio de nossas aflições e o alimento do nosso espírito. Jesus, abençoe o nosso ambiente de trabalho, que também seja renovada as energias do ambiente onde nós passamos a maior parte do nosso dia. Abençoe nossos companheiros de jornada,
principalmente os irmãos de mais difícil convivência. Que o trabalho seja oportuno, não só para a aquisição dos valores materiais, mas a aquisição dos valores espirituais. Jesus, vamos vibrar por todos os lares, abençoe os lares que padecem pela dor do luto. Preenche esses corações de fé, de amor e de esperança, para que possam continuar unidos com os entes que partiram para a dimensão maior através da oração. Abençoe os lares que padecem pela enfermidade dos entes queridos. Cure os nossos irmãos, mas dai à família a sabedoria de permanecer unida, lutando pelo enfrentamento da enfermidade do outro, trazendo a fé, a perseverança. Seja resiliente, ajude, Jesus, a essas famílias a permanecerem unidas nestes momentos de dificuldade, calçando estes corações com a fé, o amor, a esperança, a resiliência, a confiança na cura. Lembrando que não devemos trabalhar só pela cura do corpo, mas trabalhar também pela cura do espírito. Abençoe as famílias que padecem pela falta do pão de cada dia, pela falta da moradia, que possam ser contemplados com as bênçãos do trabalho, da assistência à família, nas necessidades materiais e espirituais. Abençoa, Jesus, as famílias que hoje padecem pelas necessidades da paz, da luz, da harmonia, do perdão, que possam trabalhar pelo perdão, pelo amor, pela bondade e pela fraternidade, que possa utilizar dos laços consanguíneos para reapertar os laços do amor. Abençoe a nossa família universal, Jesus, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido de fé, luz, amor e esperança. Abençoa, Jesus, o nosso planeta Terra, que através de nossas vibrações, que elas possam chegar até o Senhor, possam tocar os céus e que o Senhor ilumine não só o nosso globo terreno, mas ilumine o coração de toda a humanidade, nos dando a capacidade de trabalho para sair dessa condição de espírito comum, que nós possamos estar comprometidos de trabalhar pela nossa autoiluminação enquanto viajores da Terra. Jesus, ilumina os países que ainda permanecem em guerra. Ilumine todos os povos, que tremule em nosso coração a bandeira alva dos seus ensinamentos, trazendo para nós os valores significativos para a iluminação do nosso espírito. Que nós sejamos dignos e merecedores de nos colocar diante do Senhor, enquanto espíritos em expiação, para pedir ao Senhor que nos fortaleça diante de todas as dificuldades, para que nós sejamos vencedores, constituindo para nós valores que vão realmente edificar o nosso espírito, que nós possamos todos os dias louvar o nosso Pai, porque é justo e bom, e coloca para nós as dificuldades que são necessárias para o trabalho de adiantamento moral, intelectual e espiritual, fazendo com que nós possamos, ao longo da marcha terrena, trabalharmos para a edificação do nosso espírito, saindo dessa condição de espíritos comuns, que apenas enxergam os valores materiais, desprezando o trabalho de edificação para a conquista dos valores morais e espirituais.
Abençoe o Evangelho em nossa casa, a nossa família. E juntos, vamos pedindo a vós que esteja conosco, Jesus, neste momento, que vamos ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou e com ela o pedido para encerramento de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, ó Pai, cairmos em tentações. Mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe, que a Senhora estenda o seu manto protetoral sobre todos nós. Ensina-nos os caminhos da humildade para recorrermos sempre a Jesus nos momentos de dificuldade. Ensina-nos, Mãe, a buscar no Mestre Jesus os ensinamentos que edificam a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.